Alô, alô, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live, quinta-feira, está-se a tornar um hábito saudável. Saudável porque é cheio de conhecimento, conhecimento para empoderar os tutores, porque com tutores empoderados nós temos animais saudáveis e esse é o nosso objetivo. Seja animais saudáveis que nós vamos prevenir e ganhar mais saúde e ter mais longevidade, seja animais que efetivamente até podem ter problemas de saúde, dos quais poderão ter uma hipótese mais natural, menos química, com menos contraindicações, para recuperar dos seus problemas e inclusivamente para potenciar a cura, que é grande parte aqui do nosso princípio na composição destes suplementos da Tula, mas sempre associados àquilo que é extremamente importante, que é o conhecimento. Nós hoje em dia temos muita informação disponível, o que é ótimo, mas também é um bocadinho confuso e quando chega a altura de escolhermos para os nossos animais, a grande dificuldade que eu entendo que a maior parte dos tutores tem e que é legítimo, é não conhecer melhor quais são as necessidades que os seus animais têm ou não conhecer melhor os problemas. É óbvio que para conhecer melhor os problemas, vocês vêm a uma consulta ou vão a uma consulta, é suposto isso ser-vos explicado pelo médico veterinário, mas há vários motivos pelos quais, muitas vezes, na duração de uma consulta, isso não acontece. A duração de uma consulta é muito variável, não é? Há consultas que podem ser mais curtas, consultas que podem ser mais longas, há consultas que são para um motivo em específico que até já está diagnosticado, há outras consultas que efetivamente não são específicas, são para conseguir tentar perceber qual é o problema do nosso animal. E hoje em dia, à semelhança do que acontece na medicina humana, a medicina veterinária já começa a ter inclusivamente guidelines para fazer consultas um pouquinho mais rápidas. Quando eu digo um pouquinho é um eufemismo, bastante mais rápidas. Só que os nossos pacientes, diferente do ser humano, não comunicam através da fala, não é? Eles fazem os sons, mostram a sua postura, mostram-nos muita informação que está ali disponível para nós interpretarmos e para entendermos o que se passa, mas obviamente que não chegam com uma lista de queixas deles, chegam com aquilo que nós em casa conseguimos perceber e que se não houver um tempo para permitir que eles se sintam à vontade, para permitir que eles se mostrem os seus sintomas, há coisas que nos vão passar de lado, há coisas que nos vão parecer, pela descrição que até vocês fizeram daquilo que viram em casa acontecer, vão parecer uma coisa quando na realidade é outra. Então, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que quando nós temos os nossos animais, o primeiro observador, que é o tutor, que é a pessoa que está em casa, precisa de ter ferramentas, que é o conhecimento, para conseguir interpretar melhor e até questionar quando observa alguma coisa nesses comportamentos, o que é que se está a passar. Porque sem conseguirmos fazer isso, nessas consultas que muitas vezes vão sendo cada vez mais curtas, mais rápidas, e que focam muito na doença e não necessariamente naquilo que levou à doença e como é que fazemos o caminho para trás em direção à saúde novamente, acabamos por perder os pormenores que fazem toda a diferença da história clínica. Então, uma coisa que eu quero relembrar aqui, que já vos disse várias vezes e continuarei a dizer, é que a duração dos sinais e sintomas é muitas vezes proporcional ao tempo que nós vamos precisar para resolver um problema até à sua causa. O que é que isto quer dizer? Quando nós temos um problema agudo, regra geral, ele vai resolver de forma aguda, rápida. Deve acontecer assim, desde que o diagnóstico esteja corretamente realizado. Mas hoje em dia, a maior parte dos nossos animais sofre de problemas crónicos, em que o motivo da consulta é uma agudização de um problema crónico, ou seja, é quando num determinado momento, aquilo que eles já trazem há muito tempo acaba por ficar pior. Então, trata-se esse sintoma pior, essa queixa maior momentânea, mas tem que se entender que para trás tudo o que levou a esse momento tem que ser resolvido novamente. Caso contrário, nós vamos retirar a medicação ou retirar ou parar um tratamento e vamos voltar ao sítio onde estávamos antes de fazermos essa medicação ou tratamento. Ou seja, voltamos aos sinais e sintomas. E pensamos assim, olha, o tratamento não funcionou,
o nosso animal tem um problema mais grave do que aquilo que aparentava ser. E as duas coisas são verdadeiras. A medicação não funcionou, ou funcionou apenas a nível dos sintomas, e o problema afinal era uma coisa diferente daquilo que nós estávamos a pensar. E nesse intervalo de tempo, nós perdemos a oportunidade muitas vezes de fazer o diagnóstico. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que usamos para medicar e para tratar esses sintomas, dessas agudizações de quadros crónicos, acabam por mascarar os resultados daquilo que nós quereríamos diagnosticar ou que deveríamos ter diagnosticado inicialmente. Então, se vocês tiverem melhor conhecimento sobre os vossos animais, sobre o que eles vos tentam comunicar todos os dias, e todos os dias não são problemas, todos os dias são observações, são oportunidades inclusivamente para perceber a sua verdadeira natureza através do seu comportamento, não é? Que é quem eles são e o que é que neles funciona de determinada forma e como é que então nós melhoramos isso ou mantemos aquilo que já é bastante bom. É efetivamente o primeiro passo para vocês poderem não passar por essa experiência de terem animais com problemas crónicos que são tratados como se fossem problemas agudos e entrarem numa espiral muito crónica, muito longa, de problemas que depois são muito difíceis de resolver, porque entretanto se forma um novelo de medicações, de tratamentos, etc., que torna esse organismo que já estava doente crónico difícil de voltar atrás àquele momento ainda antes do problema começar a acontecer. Bem? Então hoje é mais uma live nesse sentido de vos trazer informação e informação mais especificamente em relação ao CBD. Porquê? Porque só temos uma hora, porque uma hora não dá para explicar tudo e por isso é que nós estamos aqui a reunir às quintas-feiras e mesmo quem depois vê as gravações e acaba por dar um feedback, fico muito feliz por isso e noto uma diferença muito grande em quem vem às lives, em quem ou ouve depois, em quem escuta o podcast. Temos muitos tutores que escutam o podcast e chegam já eles com uma série de informação útil que quase não é preciso perguntar porque já vêm com essa capacidade e com esse entendimento de ok, eu vou perceber e vou filtrar e vou procurar saber se há esta manifestação no meu animal e como isso é importante. E facilita a vida de todos, facilita a comunicação da explicação do que se passa com os nossos animais e facilita aquilo que vocês precisam, que é entender profundamente, porque são vocês em casa que os acompanham todos os dias, são vocês em casa que têm que decidir sobre a alimentação, se vão querer fazer de uma forma ou de outra, são vocês que vão monitorizar sinais e sintomas ou ter que dar algum tipo de suplemento ou medicação. Então são vocês as pessoas que mais diferença poderão fazer na vida deles. E então é mesmo muito importante nós começarmos a perceber mais profundamente todas estas situações. Então, como temos uma hora e hoje ficou determinado que a ideia é responder às perguntas que foram retiradas da caixinha de perguntas que foi aberta há uns dias acerca das questões ou das dúvidas que existiam sobre o CBD. Hoje fizemos uma publicação, mais uma vez muito feliz, em como a nossa gama de suplementos, que já foi sonhada há muito tempo, está a materializar. Portanto, já temos cada vez mais produtos para responder às necessidades que andamos há anos a dizer que existem nos nossos animais, mas que ninguém trazia resposta para isso. Não uma resposta completa, uma resposta correta, uma resposta adequada. E que agora começamos a ter, então é com muita satisfação, mas hoje volto outra vez, né? Vamos voltar ao CBD. E a primeira pergunta de hoje é se o CBD é útil para que problemas de saúde? Então, voltar à explicação base do que é CBD. CBD, nós hoje ouvimos esta sigla, não é? Utilizada de várias formas, ainda causa alguma estranheza ou confusão sobre os efeitos, sobre a dependência. Então, tudo vem, ou todos estes CBDs, que são canabinoides, vêm de uma planta, e essa planta é o cannabis ou o cânhamo, e essa planta pode providenciar, consoante a sua estirpe, um leque diferente de CBDs, de canabinoides.
E se nós imaginarmos que o corpo dos mamíferos e das aves e dos répteis possuem receptores em várias partes para canabinoides, porque o próprio corpo produz, quando há doença, esses canabinoides estão em falta, seja qualquer doença, e o que nós vamos fazer com fórmulas que contêm CBD é preencher essa falta que o corpo tem. E porquê que quando há doença falta o CBD no corpo? Porque se descobriu que o CBD tem várias funções, entre elas é uma função reguladora do sistema imunitário e do sistema hormonal. Outra função tem a ver com quadros de inflamação e quadros de dor. E porquê que então nós sabemos que esta molécula é tão útil e ela não é mais usada? Porque na realidade cada vez se descobrem mais canabinoides. Portanto, há muitíssimas moléculas que de uma planta inteira podem ser extraídas, e plantas da mesma espécie, mas com características diferentes, vão providenciar perfis diferentes. Então, os CBDs servem para tratar questões diferentes, porque os CBDs não são só um, são várias moléculas diferentes. Então, consoante o canabinoide que nós temos, nós sabemos o sítio ou os receptores, onde é que estão e qual o efeito que esse canabinoide vai ter. Então, há perfis de canabinoides mais específicos para problemas no sistema nervoso, outros mais específicos para problemas gastrointestinais, outros para problemas oncológicos e por aí em diante. Então, se eu souber o que é o diagnóstico do meu animal, se eu souber o problema de saúde que ele tem, então eu vou saber qual o perfil de canabinoides que interessa mais. E por isso é que nós, quando formulamos estes suplementos baseados ou com CBD na sua composição, não escolhemos uma fórmula apenas. Nós escolhemos 3 fórmulas diferentes, cuja composição é diferente, exatamente para ir ao encontro daquilo que o organismo necessita. Então, se o organismo, quando tem uma doença crónica, que envolve sempre a parte hormonal, porque as hormonas vão tentar constantemente compensar as questões crónicas que estão a surgir no corpo, então faz sentido que eu tenha um determinado e específico perfil de canabinoides, e por isso é que nós formulamos o Tula, o Full Balance. O Tula Full Balance é uma fórmula, está aqui, agora já posso dizer que no meio de uma série de outras fórmulas. O Full Balance é esta fórmula que tem um espectro de canabinoides que vai ter um efeito adaptogeno. O efeito adaptogeno é um efeito regulatório do sistema hormonal e do sistema imunitário como consequência. Dentro de cada embalagem de CBD, vocês que estão aí desse lado agora já conhecem, não é? Portanto, tem um pump. O objetivo do pump é muito específico. Pode ainda ser algo que nós vamos melhorar ao longo do tempo, não é? Isto é um início de um projeto que há de ter muita continuidade, mas a ideia principal do pump é que não haja contacto do produto no interior com o ar, para preservar as suas propriedades terapêuticas. E isto é muito importante, não é? Porque isto valoriza aquilo que é a composição e aquilo que são as doses. Se nós tivermos um produto que mantém as suas características, vamos ter um produto que nos vai ser eficaz por um período de tempo maior na mesma dose. Não vamos ter que utilizar cada vez mais para conseguir ter o resultado terapêutico. A questão dos problemas de saúde, voltando aqui à pergunta então, consoante o problema de saúde, há situações específicas que acontecem no organismo. E depois então nós vamos utilizar fórmulas com perfis que vão ao encontro dessas situações. A outra fórmula que nós temos, que vocês também já têm ouvido falar, é o antioxidante, e o antioxidante faz a combinação do CBD com ômega 3, com origem em algas marinhas, porque o objetivo é ter qualidade e concentração sem toxicidade ou efeitos alergénicos no corpo, e por isso é que optamos pela combinação das algas marinhas. E o antioxidante é como o próprio nome diz, vai ter um efeito antioxidante brutal. E quando é que nós precisamos desse efeito antioxidante assim extra? Precisamos em doenças, sejam agudas ou crónicas, com um perfil inflamatório muito grande, porque então essa inflamação vai gerar dano oxidativo e nós precisamos dos antioxidantes para preservar as células. Depois, quando nós percebemos que temos patologias ligadas ou que se manifestam
no foro do prurido, da comichão, nós sabemos também que a via do prurido e a via da dor, neurologicamente falando, são as mesmas e que há uma ligação tanto com o prurido e com a dor com a função hepática, que por sua vez também tem ligação com ligamentos e tendões. Então, entra já aqui nesta designação e nesta combinação de suplementos da fórmula do Stop Itch uma série de funções. Por isso é que hoje dizia, e é uma coisa que eu vou conseguir explicar cada vez melhor à medida que as gamas se vão compondo, que os suplementos vão chegando todos, que é nós temos uma variadíssima combinação de sinais e sintomas possíveis para cada um dos nossos animais, mas a verdade é que a base dessas combinações já é conhecida, sempre foi, já há muito tempo. Só que o que é que foi acontecendo ao longo do tempo? Ao invés de nós percebermos essas combinações e as interações entre elas, e por isso fala muito na medicina integrativa em tratar o todo, porque tudo está ligado, nós na medicina fomos quase que separando cada vez mais as coisas, não é? Separando depois em direção ao princípio ativo, a uma substância específica, e começámos a perceber que das duas uma, ou temos resultados mais limitados ou precisamos de um leque muito grande de substâncias para ir ao encontro daquilo que precisamos. Só que o que é que acontece? Acontece que se não temos conhecimento sobre esses padrões base que afetam os nossos animais e o ser humano igual de uma forma semelhante, nós estamos sempre a voltar a ter que procurar essa combinação. Portanto, vamos estar sempre a ter muito mais trabalho e muito mais dificuldade. E como eu dizia há pouco, vocês precisam de conhecer os sinais e sintomas e valorizar, mas vocês não têm que saber exatamente entender tudo ao mais ínfimo pormenor do diagnóstico. Vocês têm que entender que é essa a situação, seja ela qual for, e o que é que isso está a afetar no organismo e qual é que é a ligação entre elas e porque é que vamos fazer determinada terapêutica. Agora, o trabalho de estudar o microambiente celular, de estudar o processo inflamatório, a alteração hormonal, de quais as análises a escolher, de como é que fazemos a monitorização, de quais os sintomas que temos que estar atentos, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho do médico veterinário. Nós temos é que explicar isso e pedir que vocês nos deem esse feedback, que nos deem essa informação, ok? Mas funcionará sempre muito melhor em equipa, porque o objetivo é mesmo esse, não é? É nós termos esta equipa de tutor e de médico veterinário, que é aquilo que traz sucesso no tratamento também. Então, já acabei por falar aqui um bocadinho das 3 fórmulas. A segunda pergunta é: qual a dose para o problema do meu animal? Então, como tudo, mais não significa melhor, ok? Então, mais concentração de canabinoides não quer dizer que vamos ter mais efeito terapêutico. Porquê? Porque há um número de receptores limitados no corpo. Portanto, nós não temos receptores ilimitados. Ou seja, os sítios onde a molécula dos canabinoides vai encaixar, como se fosse uma chavezinha de uma fechadura, não estão só sempre a surgir no corpo, não é? Eles existem e, portanto, chega um ponto em que nós, por mais que estejamos a dar determinada substância, não há mais sítios para encaixar. E apesar do CBD ser uma molécula o CBD no geral ser uma molécula muito segura, ainda assim ela é metabolizada pelo corpo. O que é que isto quer dizer? Entrou, vai fazer a sua ação e vai ter que sair. O órgão que metaboliza é o fígado. Portanto, voltamos aqui um passinho atrás para falar do Stop Itch. Quando nós falamos agora que o Stop Itch trata quadros de prurido, quadros de dor, trata o fígado, não é? Ligamentos e tendões, se nós temos questões relacionadas com estas outras zonas do corpo, nomeadamente o fígado, e se a medicação, neste caso o suplemento, vai ser metabolizado à saída no fígado, então não interessa nada subir doses, continuar a dar mais, continuar. Por isso é que o Stop Itch surgiu, para ter aqui uma combinação que se potencia entre si, que na composição é o CBD, é o PEA, que é outra molécula, e são os antioxidantes também de origem da alga marinha. Portanto, para nós conseguirmos ter um conjunto de coisas que trata e que não vai, por tratar, prejudicar ainda assim algum dos órgãos envolvidos nesse tipo de processo. Também. Então, as doses podem variar de 0,5 mg por quilo até 4 mg por quilo, consoante o problema do nosso animal. E o perfil de canabinoides.
Portanto, nós damos e temos que dar, não é? Isso faz parte daquilo que são os requisitos de colocar informação também nas embalagens. Nós damos uma dose por peso. Essa dose por peso é uma dose standard, nem a alta nem a baixa. Mas consoante as necessidades dos nossos animais, se nós temos um intervalo de dose possível, que vai de 0,5 mg até 4 mg, nós, os médicos, devemos ter essa informação e prescrever de acordo. E aquilo que nós começamos a perceber é que, como a venda de suplementos na medicina veterinária é feita maioritariamente nas clínicas veterinárias ou em plataformas que vendem várias marcas de suplementos, sempre com a mesma informação, sempre da mesma forma e sem nenhum apoio de explicar ou de entender o problema de cada um dos animais para os quais os tutores estão à procura de solução. Então isso é uma grande falha, porque se nós temos uma molécula cujo intervalo de dose deve ser ajustado ou pode ser ajustado para melhorar o efeito, tem que haver alguém do outro lado para fazer isso, ok? Vocês sozinhos não é suposto terem que fazer isso sozinhos. E é por isso então que esse apoio tem sido dado e estas explicações vão continuar a existir, porque efetivamente é uma grande mais-valia para o efeito terapêutico e é uma grande mais-valia até para a utilização do produto em si, não é? E de termos também menos desperdício. Regra geral, todos os outros suplementos que existem no mercado têm uma dose por peso. Essa é outra discussão enorme, não é? Pelo menos da minha parte, que dose por peso não é dose por condição corporal. Eu sou uma pessoa com determinada idade, determinada estatura, com peso ideal. Outra pessoa pode ter a mesma idade, uma estatura semelhante, mas ter o mesmo peso, mas ter mais massa adiposa ou mais massa muscular. A forma como o corpo funciona nestas condições corporais é diferente. Logo aí a dose do que nós devemos utilizar, seja em medicamentos, seja em suplementos, poderá ou deverá ser diferente, ok? Então não é nada estranho, nós muitas vezes pedimos fotografias dos vossos animais, queremos vê-los, obviamente, conhecê-los, mas também queremos observá-los, não é? Porque apenas a observação, basta isto, olhar e perceber o que é a condição corporal do animal e os problemas que o animal tem para poder prescrever uma dose correta e ter esse efeito terapêutico também. Então, muito importante não estarem vocês também sempre ou mais focados na questão do peso, estarem focados no peso e na condição corporal, se essa condição corporal está acima, se está abaixo. Então, terceira pergunta é sobre quais as diferenças entre o Full Balance, o Antioxidant e o Stop Itch. E as diferenças têm a ver com este perfil de canabinoides que foi escolhido a dedo para cada uma destas fórmulas, tendo em conta os seus objetivos terapêuticos. O que é que isto quer dizer? Grande frase complicada, né? Quer dizer que cada perfil de cada fórmula vai ter uma ação específica no corpo e, portanto, as diferenças entre as fórmulas têm a ver com aquilo que nós pretendemos que cada uma delas façam e que não é igual. Portanto, qualquer suplemento à base de CBD que sirva tudo, a questão é qual é o perfil de canabinoides. Porque numa composição que nós temos, ou que é sempre igual, nós vamos comprometer, se calhar, a relação entre os diferentes tipos de canabinoides. E logo aí, aqueles que queremos, se calhar, mais para determinado problema, não estão nessa fórmula geral, tanto quanto seria desejado, ok? Então, é por esse motivo então que existem, já estou a deitar tudo ao chão, é por esse motivo então que existem estas três fórmulas e as três fórmulas têm objetivos terapêuticos diferentes também. Depois, devo-me preocupar com efeitos secundários sobre o CBD. Nós devemos sempre preocupar com os efeitos secundários, seja do que for, não é? Do CBD, da alimentação, da medicação, das vacinas, tudo. Preocupar quanto basta, não é? Não é ficarmos obcecados com uma questão que não é um problema também. Então, efeitos secundários podem ter a ver com o perfil de canabinoides. Se nós estamos a utilizar o perfil desejado para aquilo que pretendemos, porque já percebemos que há uma via excretória que é hepática que pode acusar se nós utilizarmos doses cada vez mais elevadas, ok?
Então, se ele é seguro, seguríssimo, ok? Não vai causar nenhum efeito neurológico, não vai causar nenhuma toxicidade, mas se o objetivo é tratar um sintoma em direção à causa, então nós também não podemos utilizar fórmulas que são iguais para tudo, salvo seja, não é? E achar que o efeito que vamos obter no corpo vai ser diferente consoante aquilo que queremos, não é? Portanto, é preciso ter esta noção para vocês quererem saber mais, procurarem mais informação e terem mais apoio em relação às doses que vão dar aos vossos animais, também. Outra pergunta é sobre o meu animal que tem dor crónica e o que é que eu devo fazer. Então, ter dor crónica quer dizer que, para além do desconforto físico, existem outros processos que estão a acontecer no corpo constantemente relacionados com a inflamação. E a inflamação é o maior inimigo, seja como causa ou consequência, da saúde dos nossos animais e no ser humano. Então, a nossa preocupação é sempre como minorizar a inflamação, que é para ela não continuar a existir, e como cuidar do corpo em relação aos danos que essa inflamação provoca. Portanto, tratar o antes, que é aquilo que alimenta, e tratar o depois, que é aquilo que ficou prejudicado no processo da inflamação. Então, temos que fechar, sempre que temos um problema, idealmente, pelo menos para mim, é imaginá-lo como um todo também, não é? Como todas as partes que esse problema provoca no corpo. E todas as partes que esse problema provoca no corpo, seja a nível neurológico, seja a nível dermatológico, seja a nível gastrointestinal, ou seja, tudo o que esse problema de saúde provocar, nós temos que dar uma solução, temos que ter uma solução para o organismo. Senão nós deixamos algures de uma porta aberta para que esse problema se possa manifestar. Ok? E isto tem que ser para qualquer situação, mais importante ainda nos processos crónicos. Porque se juntarmos a isso o facto de cada animal ser sensível de forma diferente no seu organismo, vamos começar a perceber então que, ok, eu tenho uma dor ortopédica crónica, o meu animal é sensível do estômago e do processo digestivo e, portanto, há uma relação. Se eu não trato o problema ortopédico, essa inflamação ortopédica vai alimentar o processo gastrointestinal. E vice-versa, acontece com imensos outros quadros. Porque o corpo comunica todo ele entre si. E a inflamação, infelizmente, é algo que pode facilmente afetar vários órgãos em simultâneo. E que existe e perdura porque as células comunicam também entre si. Portanto, nós, se temos um animal com um problema crónico, temos que fazer isto, saber qual é que é, ponto número 1, perceber então tudo o que esse problema crónico está a afetar e encontrar soluções para cada um desses problemas. Se nós entendermos bem as coisas, vamos sempre chegar à conclusão de que precisamos de poucas coisas para todos os efeitos. Poucas, mas certas, ok? E aí então nós tratamos e conseguimos chegar ao momento de tratar sintomas em direção à causa, que deve ser ou deveria ser sempre o objetivo da medicina também. Outra pergunta. O meu animal coça-se, o que é que eu devo fazer? É perceber primeiro que tudo a origem, não é? Comichão é um sintoma, não é uma doença. Nem a atopia, que é um termo que realmente é muito usado, demasiado usado, acho eu, em relação ao prurido, não é? O seu animal é atópico, a pessoa é atópica, todos temos problemas de pele, somos todos atópicos. E qual é a origem? O padrão do prurido, ou os padrões do prurido, também são padrões conhecidos, que nós não pomos em prática simplesmente porque não pensamos neles, e se pensarmos e colocarmos em prática, encontramos as soluções. Então, nós temos um padrão do prurido que está relacionado com a inflamação intestinal, temos um padrão do prurido que está relacionado com problemas respiratórios, temos um padrão do prurido que está relacionado com problemas a nível da parte hepática e temos as doenças autoimunes que, no fundo, estão a causar inflamação em tantos sítios que a pele também manifesta. Então, essas são as bases.
E qualquer pessoa que esteja aí desse lado, a ouvir agora ou que ouça depois, que tenha um animal que tenha prurido, a primeira pergunta é, para responder, qual é o padrão? Temos que ter em conta que nem sempre os órgãos internos que estão relacionados com o prurido dão sinais óbvios. Então, há muitos animais que têm um padrão de comichão, de se coçar, que pode facilmente ser confundido ou não identificado com o órgão interno correto. Porquê? Porque na medicina convencional ainda não se valoriza a ciclicidade dos sintomas, por exemplo. Se acontece na primavera e no outono, se durante o dia acontece de manhã, à tarde, à noite ou a que horas. Tudo isso é informação acerca de que órgãos internos é que estão a ser a causa desse prurido. E do tal padrão que então, se nós tratarmos como um todo, vai resolver o prurido e vai resolver a causa do prurido. E quando nós resolvemos a causa de alguma coisa, nós curamos um problema. E quem aí desse lado é que não quer ter os problemas do seu animal curados? Acho que toda a gente, não é? Eu já vi aí uma pergunta, mas eu já vou responder. Depois, o meu animal tem uma doença autoimune, o que é que eu devo fazer? Autoimune, como o próprio nome indica, é um distúrbio do sistema imunitário contra o próprio corpo. Então, é como se o corpo estivesse constantemente a atacar-se a si próprio e a atacar-se em que sentido? No sentido da inflamação. Há células que estão a ser produzidas, células inflamatórias, cujo objetivo é nenhum, não vai proteger o corpo de uma infecção, não vai tratar o corpo de uma inflamação, simplesmente essas células estão a ser produzidas e continuam a causar mais estímulo ao corpo para continuar a produzir. É a famosa pescadinha de rabo na boca, não é? Eu tenho uma questão que despoltou essa reação no início, que até pode ter sido um trauma, mas como o meu sistema imunitário é disfuncional, mesmo o trauma tendo desaparecido, ele acha que o problema continua. E então continua a mandar células, continua a mandar células. E essas células todas vão causar inflamação. Portanto, qual é o maior problema da doença autoimune? É a necessidade do corpo de se atacar a si próprio, portanto nós temos que regular o sistema imunitário, e a outra é a inflamação que no fundo surge como causa e consequência desse problema do sistema imunitário. Então o que é que nós temos que fazer? Pegar no todo, e o todo é este problema do sistema imunitário e o que é que este problema do sistema imunitário está a afetar no corpo e por que vias. Portanto, todas as vias que estiverem a existir nesse processo, todas elas têm que ter uma resposta. E mais uma vez é um padrão, não é nada que seja impossível de diagnosticar ou difícil, pelo contrário, é até bastante simples. No entanto, para isso é necessário valorizar os sinais e sintomas e perceber que sempre que nós temos histórias clínicas que são crónicas, seja de um problema acontecer várias vezes, ou de vários problemas que vão acontecendo ao longo da vida dos nossos animais, em que sentimos que saímos de uma situação e entramos noutra, a causa é sempre a mesma. Só que porquê que o corpo vai manifestando esses sintomas de forma diferente? Vai manifestando de forma diferente para tentar proteger o corpo de não causar dano sempre no mesmo sítio. E porque, regra geral, nós vamos tentando tratar. Então é como se o local da origem estivesse a mandar informações para várias partes do corpo, quase como que um alarme, não é? Vou ligar aqui este alarme, deixa ver se o dono deste corpo, neste caso o dono do animal que tem este corpo, consegue perceber o que é que se está aqui a passar. Ok, ele não percebeu, mas aliviou aqui qualquer coisa. Vou mandar sinal para o outro lado. E vou mandar sinal para o outro lado. E é isto que vai acontecendo em todas as doenças autoimunes e doenças crónicas. E então, a chave para diagnosticar e para perceber isso, qual é a origem, tem muito a ver com conhecer o comportamento dos nossos animais. Conhecendo o comportamento dos nossos animais, nós sabemos a tendência em nível de órgãos e de saúde para os problemas. Portanto, começamos a olhar todos esses problemas de uma perspectiva completamente diferente. É como se nós conseguíssemos perceber aquilo que, se calhar dito assim, é tão simples, e é mesmo, que existem duas partes. A parte do animal,
e a parte da doença. Portanto, é a combinação dessas duas partes que faz com que animais tenham uns ou outros sintomas. Bem? Então temos que tratar isso tudo, e tudo isso não é um bicho de 7 cabeças, é até bastante simples, e quanto mais cedo nós nos dirigirmos a tratar, mais cedo nós vamos obter um resultado, certo? O problema é que passamos uma vida a achar que a origem não é a mesma e a tratar sintomas, e isso faz com que o problema seja crónico. Sendo crónico, vai demorar depois mais tempo a resolver, também. Então, todos os porquês, todas as dúvidas de sinais e sintomas devem ser considerados e respondidos, é mesmo muito importante. Outra questão que tenho aqui é sobre se os suplementos da tula são hipoalergénicos. Os suplementos foram formulados a não causar mais inflamação no organismo. Portanto, nesse sentido, eles são hipoalergénicos. Não quer dizer que algumas fórmulas que vão surgir não têm origem em gordura, em proteína, em fontes até de animais. A questão aqui é as fontes que nós vamos obter e o tipo de onde vamos obter esses suplementos e o tipo de testes que fizemos. Muitas vezes aquilo que hoje em dia acontece para termos este rótulo do hipoalergénico é o hidrolisado. Nós temos fontes más que depois mascaramos, por assim dizer, para que quando elas entrem em contacto com o corpo não dê conta e não reaja. Aqui a diferença é, nós temos fontes boas para que o corpo as aceite de forma correta e não crie problemas, também. Então, esse é o nosso conceito hipoalergénico. E volto a dizer que menos é mais, desde que aquilo que for o menos for escolhido de forma correta nas combinações dos padrões então que nós já conhecemos, também. Depois, outra pergunta que surgiu foi porquê a tula? Porquê a tula, que alguns de vocês dizem carinhosamente tola, e está certo, as duas formas estão certas, as duas são amorosas, e não outra marca. À medida que os suplementos forem chegando, vai ser muito fácil também explicar isto, que na realidade acabei por ir dizendo, não é? É que tal qual como nós criámos 3 suplementos à base de CBD, quando podia ser só um, economicamente seria sempre muito mais viável, e viável para produzir, viável para vender. Clinicamente não é aquilo que interessa. Clinicamente interessa que os animais fiquem bem, que os resultados surjam, que não sejam dependentes de apoio, seja a nível medicamentoso ou até de suplementos, os mesmos a vida toda, porque nós queremos curar os animais, não é? E todos os nossos animais ao longo da vida vão precisar de ajuda, portanto nunca vão faltar pacientes, nunca vão faltar seres a precisar de apoio. Portanto, o objetivo não é isto é bom, isto funciona e vai funcionar igual para todos. Não é assim, ok? Então, a questão sobre porquê estes e não outros tem a ver com isto. Tem a ver com o objetivo terapêutico ser tratar sintomas em direção à causa. E incluir nessas composições aquilo que é importante, verdadeiramente importante, e não apenas aquilo que é bom. O que é que eu quero dizer com isto? Para tratar o dano oxidativo e para tratar a inflamação, existem 1001 suplementos no mercado. Suplementos e substâncias, não é? Princípios ativos. E todos eles são maravilhosos. Mas como é que eu escolho a combinação correta desses suplementos, desses princípios ativos, para um determinado problema do meu animal? Como é que eu faço isso? Como é que um médico veterinário faz isto? Como é que um tutor faz isto? Não faz. Não consegue fazer. É muito difícil fazer. Porquê? Porque de forma a fazê-lo é preciso compreender profundamente o tal padrão. E nós, na medicina, temos estado a pôr de lado constantemente este padrão. Ele existe, ele está ali à nossa frente, ele manifesta-se, ele mostra-se inclusivamente nas ecografias, nas análises de sangue, nos outros exames de imagem, e nós não o queremos identificar.
Então, quando finalmente o fazemos, percebemos que afinal daquelas listas todas, também há combinações, listas de princípios ativos, também há combinações que são mais favoráveis para determinado padrão. E então agora, só para vocês terem uma ideia, porque são os dois produtos de duas gamas que chegaram hoje, literalmente hoje de manhã, só para vocês perceberem a que é que eu me estou a referir. Estou-me a referir, por exemplo, a estes dois produtos. Temos aqui dois da nossa gama articular, ao qual também é uma gama que consideramos degenerativa, para as questões degenerativas. E vocês têm aqui, por exemplo, o ligamento e tendões, ok? Com o nosso desenhinho sempre dos nossos animais. Foca aqui a parte do joelho, porque é a parte mais problemática nos nossos animais para ligamentos e tendões. E depois temos o osteoarticular, que foca aqui a zona da anca, ok? E temos dois produtos para articulações que são tão diferentes. Porque a articulação não funciona só a nível da parte óssea, não funciona só a nível da parte de ligamentos e tendões, não funciona só a nível da parte muscular, funciona também a nível do líquido intraarticular e do sistema imunitário. Esses são os padrões. Então, se eu vos disser assim, não sei se está aí alguém desse lado que tem história de problemas de ligamentos e tendões, se calhar até tem, mas nunca foi diagnosticado, não é? É articular, mas é articular o quê? Porquê? O que é que está a acontecer? Não é? As tais perguntas, os tais porquês todos. E se alguém tiver ou souber que tem um animal com estas questões e vier cá a parte de trás e conseguir discernir porque é que nós colocamos esta composição, vai perceber que a fórmula para ligamentos e tendões, para as articulações, vai automaticamente ter substâncias que vão tratar o fígado, que vão tratar determinados e específicos processos inflamatórios de ligamentos e tendões, vai ter colagênio, portanto, vai ter uma fórmula que vai ter várias coisas para aquele padrão, ok? E quando vocês pegarem e pensarem sobre os problemas que os vossos animais têm, que podem ser vários, pode ser um articular e do fígado, do intestino e da pele, os padrões, o que é que são as várias coisas, ok? Umas mais sintomáticas, outras se calhar menos, vocês vão entender estes padrões também, vocês mesmos vão chegar lá. Quando nós temos aqui a fórmula do osteoarticular, portanto, que foca mais a artrose, o que é que no fundo esta fórmula vai fazer? Vai tratar aquilo que acontece na artrose, que é também ligado a uma má hidratação e que muitas vezes tem a ver com uma má absorção a nível do trato gastrointestinal de uma série de vitaminas. Então, eu desafio-vos, mas isso também vou fazer à parte, não vou fazer só hoje, vou desafiar-vos a olharem a composição dos condroprotetores que vocês usam, porque lá está, até há este termo que está correto, não é? Protetores das articulações, condroprotetores. Mas depois vocês vão ver a composição e vão tentar perceber na composição o que é que aquele condroprotetor quer tratar. E se na quantidade de princípios ativos que são postos num comprimido, conseguimos chegar às concentrações que o corpo precisa. E este é outro drama dos suplementos na medicina veterinária e na humana também, numa série de marcas, que é a quantidade que a ciência já diz que o corpo precisa para resolver determinada coisa, não é a quantidade que está no comprimido. Então o que é que acontece? Em vez de termos o resultado terapêutico mais cedo, vamos demorar muito mais tempo a ter o resultado terapêutico ou eventualmente não sentir a melhoria desejada também. Então esta questão relacionada com a transparência da dose correta não é para vocês tomarem caixas e caixas a vida toda ali à espera de uma coisa que nunca mais acontece. É para tomarem e terem o resultado, é para verem essa melhoria, ok? Conseguirem. A outra gama tem a ver com as doenças autoimunes e também chegaram apenas 2 para já dos nossos outros padrões. E um dos padrões é o das doenças relacionadas com o trato gastrointestinal, que é esta aqui, gut do trato gastrointestinal, e a outra é digestivo e pele, porque é um dos padrões da pele, que há bocadinho falávamos do prurido, não é?
Há o padrão da pele, prurido, associado ao trato gastrointestinal, associado à parte respiratória, associado ao fígado, associado ao autoimune. Há todos esses padrões. E todos esses padrões, sabe-se que precisam de coisas específicas e não de coisas genéricas que são boas para a inflamação, coisas genéricas que são boas para o prurido. Não vamos conseguir. Talvez uma percentagem de animais consiga ter resposta com coisas genéricas, mas a grande maioria não. E mesmo que minorize um bocadinho o sinal ou sintoma, o que é que vai acontecer? Vai aparecer noutro sítio. Porque há uma ligação entre o exterior e o interior. Também? Sempre, com tudo. Também? Penso que ainda há aqui mais uma pergunta para eu poder responder à pergunta que alguém colocou. Portanto, resposta resumida, né? Que é muita informação. É muito simples, não é? Mas temos que falar disto mais vezes. Porque a Tula e não outra marca? Por isto. Sintomas em direção à causa. Sintomas em direção à causa. Não dá para ser genérico, ok? Não dá. Última pergunta é: o que é que o Empower Your Care para tutores, o que é e o que é que a Tula oferece a todas as famílias? Pergunta mesmo fofa. Eu acho que já respondi. Empower Your Care é dar-vos conhecimento, é dar-vos poder sobre a saúde dos vossos animais. Eu também estou genuinamente cansada de ouvir: se eu soubesse, eu teria feito de outra forma. Inclusivamente eu já disse a alguns de vocês, presencialmente, que também é muito triste e doloroso para nós saber que uma coisa que o nosso animal tem, o vosso animal, o meu paciente, muitas vezes, tem, que poderia ter sido resolvido lá atrás. E ver uma vida de sofrimento e de tantos procedimentos, muitas vezes, desnecessários, porque nós não reconhecemos um padrão. E não fomos tratar o sintoma em direção à causa. E não estou a falar que ninguém fez isso com má intenção, atenção. Estou só a dizer que não o soubemos fazer, ok? E esta gama é também resposta para essa frustração na clínica, que já tenho há muitos anos, de não poder dizer assim: é isto que se passa, é isto que precisamos e temos aqui uma solução para começar a tratar, não é? Basicamente o que acontecia era: é este o problema, é isto que se passa e agora deixem-me ver, vou aqui pesquisar o que é que existe, não é? Porque depois saíam coisas do mercado, depois mudavam a composição, depois havia composições que não tínhamos acesso ao que é que verdadeiramente lá estava. Então deixem-me ver o que é que há para eu conseguir fazer a combinação de princípios ativos específicos para cada animal. Imaginem isto para várias consultas todos os dias ao longo de anos, não é? Então é mais do que um bom motivo para ter tido força e vontade de tornar isto real. E muita sorte também com as pessoas que foram aparecendo no caminho, que são vocês, que são tutores, que nos foram apoiando e dando força para continuar com este projeto. Então, é isso que nós oferecemos. Tratar sintomas em direção à causa. Não é tudo é bom para todos da mesma forma, não é? O que a Tula também oferece e que está a trabalhar nesse sentido e vai continuar é em disponibilizar cada vez mais informação e na escolha dos suplementos e na decisão dos suplementos intervir ajudando e compreendendo a história clínica de cada animal, ok? Então isso é um compromisso também. E eu acredito que após algum tempo os tutores vão ajudar outros tutores, ok? Os tutores vão explicar a outros tutores o que é que se está a passar e isso vai ser maravilhoso. Já é, porque já acontece, mas ainda vai ser mais maravilhoso. Então, respondi a todas as perguntas. Tinha aqui uma pergunta sobre o prurido, no prurido o que devemos observar para podermos saber qual o órgão que tem o problema. Excelente pergunta. No prurido nós temos que ver os padrões. O horário, por exemplo, animais que se coçam durante a noite, acordam para se coçar. Outros que se coçam durante o dia, também num horário específico.
outros que só se coçam quando ficam muito excitados, animais que só têm prurido em determinadas alturas do ano ou em determinadas combinações de tempo, por exemplo, umidade e calor, ou só quando é o calor, ou só quando é o frio. Isso são padrões, não é? Todos nós conseguimos perceber o que é um padrão. Um padrão é algo que se repete e pode-se repetir em vários parâmetros. Lá está, no horário, na estação do ano, no comportamento. É isso que nós temos que observar. E depois entender, e é isso que nós vamos continuar a passar de informação, que esses sintomas surgem de uma forma porque têm a ver com o órgão interno, que por sua vez tem a ver com a personalidade dos nossos animais. Vou falar sobre isto também, sobre essa ligação de como é que vocês juntam os pontinhos todos em relação aos sintomas dos vossos animais e em relação a quem eles são, para descobrir qual é o órgão que está ali a chamar, a pedir ajuda, também. Depois, outra pergunta ou um comentário. A Joana diz que andou a dar durante um ano o e-joint e as melhorias nada. Então, há uma série de produtos que podem ser bons, que a qualidade do princípio ativo é bom, é transparente, etc. Ótimo, perfeito. A questão é, qual é o problema do meu animal? O que é que está a acontecer ao meu animal que justifica eu pegar e querer esta determinada composição em vez de outra? Ok? Voltamos à questão dos padrões. Não é só o problema articular, não é só o problema intestinal, não é só o problema autoimune. O que é o todo das coisas que estão a acontecer no meu animal? Esse todo faz o tal bolo, não é? E o bolo, as várias partes dele têm que ser tratadas, ok? Então, não sei se consegui ser clara e eu queria e quero cada vez mais ser clara, e para isso preciso que esta gama ou as gamas fiquem completas, porque depois é um puzzle muito, muito simples. É fazer uma lista de sinais e sintomas, seja eles qual forem, mais físicos, mais emocionais, mais comportamentais, e a junção desses sinais e sintomas vão-vos dar a resposta. Portanto, mesmo aqueles que ainda não entenderam as causas dos problemas vão conseguir entendê-lo. E isso vai ser tão importante em todas as decisões que vocês tomam sobre tratamentos, sobre a alimentação, porque a alimentação é o primeiro medicamento, ou deve ser, não é? Extremamente importante. E conseguirem, no fundo, trazer qualidade de vida no dia a dia com as decisões que tomam em relação aos vossos animais. A Beatriz diz que tem um patudo que tem artroses. Qual dentro da gama aconselhem? Então, Beatriz, nós estávamos aqui a falar sobre a parte articular e, no fundo, desfragmentar tudo sobre o que é a parte articular. Então, se é uma artrose que tem relação mais com a deformação óssea, com os osteófitos, com as espondiloses, então nós vamos utilizar a fórmula, que era esta, que é o osteoarticular, ok? Que vai beneficiar também o processo digestivo, porque estas lesões das artroses, portanto da deformação óssea, tem muito também a ver com a carência de determinadas vitaminas no organismo, também. Então consegue tratar mais do que uma questão e desinflamar mais do que um órgão, tá bom? Então seria essa. A Filipa, que não se cansa de mim, não é? Diz, vamos, que está quase, é isso, está quase, há de chegar tudo em breve. Portanto, não sei se havia aqui outra pergunta. Sim, a Sandra pergunta sobre desparasitação interna e externa. Então, desparasitação interna e externa, nós vamos ter uma fórmula que no fundo vai ser o nosso probiótico, que vai ter na sua composição determinadas plantas que vão ter esse efeito também. No entanto, cada meio ambiente em que os nossos animais estão inseridos pode exigir cuidados específicos. Portanto, outra das categorias do Empower Your Care
não tem só a ver com os suplementos das várias gamas, tem a ver também com ensinar sobre alimentação, ensinar sobre vacinação, protocolos de vacinação, protocolos de desparasitação, o que é que faz sentido para cada um, para vocês poderem fazer as coisas num todo, as decisões num todo, de forma mais saudável, mais preventiva, também? E não andarmos a correr sempre atrás do prejuízo, como se costuma dizer, também? Então, hoje vou de coração cheio, mas não só. Também vou de mãos cheias e agora vou tentar fazer malabarismo, que disse à Filipa que ia tentar aprender entretanto. Já estou a tentar aprender a andar de skate, mas com o bom tempo ainda não consegui, porque na realidade acho que sou eu que vou conseguir e não a dar minha. Então, os nossos CBDs, que falámos hoje mais uma vez, ok? O nosso Nutrimax, espetacular, maravilhoso, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais, porque nada neste planeta, com muita pena minha e de muitos de nós, é saudável. Então nós temos que promover a saúde e ir dando aquilo que sabemos que automaticamente vai fazendo falta. Da nossa gama degenerativa articular, temos ligamentos e tendões e osteoarticular. Portanto, aqui já vamos tratar fígado, vamos tratar inflamação, vamos pôr colagênio dentro do corpo, antioxidantes. Aqui vamos focar no trato gastrointestinal e nos padrões das artroses, vitaminas também, ok? E depois a nossa outra gama, ai céus, a nossa outra gama que é dos autoimunes, que temos então doença inflamatória intestinal, um dos grandes flagelos por causa da alimentação e das sensibilidades que os nossos animais vão tendo. E depois o nosso digestivo e pele. Portanto, quem tem problema do trato gastrointestinal e manifesta na pele, ok? Então vai tratar gastrointestinal e vai tratar pele. Portanto, padrões. Vamos acabar de deixar de uma vez por todas que as coisas acontecem de forma separada, ok? Não acontecem de forma separada, tá bom? Então, comentários maravilhosos. Obrigada eu, Marta, muito feliz porque vocês cada vez mais vão tendo mais informação e consciência. O incrível da Filipa, o Simba vai precisar de todos, não vai nada, tem um padrão, ele tem um padrão, não é? Nós já sabemos o padrão dele. Aqui o comentário da Cookie, da Bela que comprou também o Nutrimax. Ligamentos e tendões, exatamente, para substituir o colagênio, porque lá está, ligamentos e tendões é muito mais do que só o colagênio, não é? Inclusivamente o fígado. Ok, e para os que usam TPLO e que têm dores perante o frio, então, dores no frio quer dizer que há má circulação, porque o frio vai fazer com que a circulação fique mais dificultada, ok? Então aqui nós vamos escolher um suplemento que vai ajudar a circulação. E quem trata o fígado, ligamentos e tendões, melhora a circulação, tá bem? Então seria para ligamentos e tendões. Depois, queria saber mais sobre a gama para o trato gastrointestinal. Também eu quero que ela fique completa. A Mónica a agradecer a partilha. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui e que venham. Isto já começa a ser um chá. Um dia destes começamos a fazer um chá presencial. Ok, as vitaminas para a pata, acho que sim, vão, sem dúvida que sim. Ok. E a Bela diz que se tivermos um específico, vou pedir que perguntas que vocês tenham, porque estamos a responder a todas, acedam ali ao link da bio, mesmo que carreguem num produto aleatório, tá bem? Que não saibam se é aquele ou que queiram saber mais informações, vocês são encaminhados para o WhatsApp e nós fazemos esse apoio mais especializado em direção a cada um dos vossos animais, tá bem? Um beijinho muito grande, porque são 10:01 e o Instagram vai dizer que já terminou o nosso tempo da live. E vamos abrir em breve outra caixinha de perguntas. Entretanto, começamos a falar então dos padrões das outras gamas, que vão ajudar a explicar estes problemas que os vossos animais têm, também, e perceber de uma vez por todas e ter acesso a composições que resolvam
sintomas em direção à causa. Vamos fazer quase que um mantra de querer sempre isso para os nossos animais, está bem? E para nós também, tá bom? Um beijinho muito, muito grande para vocês todas. Vocês todas e todos são maravilhosos, tá bem? Um beijinho grande. Até à próxima.